E aí, pessoal, bem-vindo ao Papo Incerto, o podcast mais louco que vocês já viram. Fala, manas, minas e manos desse Brasil, tudo bem com vocês? Salve, galera, salve, tudo bem com vocês? Estou aqui para comentar um pouco aí sobre os RPG do mundo aí. Tamo junto, galera. Fala, galera, meu nome é Kelvin Luiz e jogue seus dados e vamos ver o que acontece. Pessoal, mas antes da gente começar sobre o papo, temos um recadinho dos patrocinadores. E aí, nerd, você que deseja mudar a decoração da sua casa, comprar móveis novos, eu tenho uma dica especial. Entra na PRB Shop. Eles estão com descontos especiais e ainda por cima, se você fazer qualquer compra acima de R$120, você ganha frete grátis. Corre lá e aproveita as promoções. PRB Shop, a mais nova loja de móveis, prbshop.com.br. Entra lá e aproveite. Oh, it's a lot better than we usually do. Alright, thumbs up. Ready, guys? Let's do this. Leroy Jenkins! Oh my god, he just ran in. Save him! Oh jeez, stick to the plane! Oh Jesus, let's go. God damn it, Leroy! Como o assunto hoje é RPG, vamos falar sobre o que de RPG, Rick? Bom, nós vamos falar um pouco sobre como funciona o RPG, o que é o RPG em si, galera, também como funcionam os MMORPGs também, explicar um pouco sobre as regras, o que como você faz para narrar um RPG, o que é uma história de um RPG, como que funciona isso, e vocês vão conhecer mais sobre esse mundo maravilhoso que é dos RPGs. Pelo que joga RPG é aquele cara que queria escrever um livro e acabou indo jogar RPG, né? Que é basicamente isso, né? Sim, basicamente isso. E também existem várias formas de você se jogar um RPG. Inclusive temos um famoso criador de uma técnica conhecida como 6 Sigmas. E esse criador de técnicas das 6 Sigmas, ele fez um treinamento conhecido mundialmente. Inclusive você tem que ter um certificado americano para você conseguir provar que você tem o certificado 6 Sigmas, onde ele baseia todas as técnicas dele em RPG. Sério? Olha, Caraca, não acredito que eu fiz faculdade e não sabia disso. 6 Sigmas, você aprende a contar seus passos. Você aprende a contrariar uma pessoa que está tentando te contrariar. É como se fosse um jogo, sua vida inteira. O treinamento ele é baseado em argumentos, em técnicas e formas de você conseguir vencer dificuldades e também barreiras, ultrapassar barreiras, né? A 6 Sigmas ela é muito conhecida em vários mundos, aplicadas em as maiores empresas que tem aí no mundo são aplicadas por 6 Sigmas, só que poucas pessoas conseguem chegar na certificação máxima dos 6 Sigmas, que é você pegar o broche e também o certificado dele, que é uma prova muito difícil, que apenas 33% das pessoas que fazem a prova passam. caraca, velho, deve ser difícil pra caramba. Os 6 Sigmas no currículo de um cara, ele valoriza muito, porque ele tem que ter muita habilidade para conseguir chegar a ter um certificado desse. E no caso, tem outras coisas também que influenciam muito, porque assim, geralmente quem faz esse certificado são pessoas que são muito metódicas. E geralmente pessoas metódicas jogaram RPG alguma vez na vida. Caraca, eu aprendi 6 Sigma em modelo de gestão na faculdade, mas nunca me falaram sobre RPG. Tô chateado agora. Bom, então, assim, no caso, falando em RPG, na verdade o RPG ele é uma forma de um jogo que você faz, que ele foi criado primeiramente fora do Brasil. No Brasil ele chegou só mais tarde. Muitas pessoas ouviram falar sobre Vampiro à Máscara, D&D, que são os mais famosos, né? Onde veio de fora, de outros países, e começou a virar uma febre isso no Brasil, porque basicamente antigamente as pessoas brincavam de pega-pega, de esconde-esconde. Aí as crianças que eram mais empenhadas inventavam brincadeiras, faziam vários tipos de brincadeiras. E aí quando essas pessoas conheceram o RPG em si, eles viram uma porta de possibilidades para fazer um mundo seu, entendeu? Você pode criar um RPG ou viver num mundo de um RPG, de um livro, onde a brincadeira ultrapassa a sua imaginação, entendeu? Você consegue fazer aquela brincadeira que é correr até ali no seu quintal, ou brincar de bola lá fora, imaginando que é um jogador, e ali, na verdade, no RPG está dentro de um mundo que você mesmo criou a partir de um livro, ou que você mesmo fez. E isso foi magnífico na época, explodiu no Brasil quando começou a descobrir isso, e a gente podia ver nas bibliotecas
várias pessoas jogando RPG, alguns individuais, regras próprias, D&D, Vampiro à Máscara, e as pessoas se empenhavam muito nisso. Inclusive eu tive muitos amigos meus que levavam muito a sério, e uma campanha deles de RPG baseada em Vampiro à Máscara durava meses, assim, era muito interessante. E hoje em dia a gente não vê tanto isso, mas tem outra febre. Mas isso aí eu vou continuando a falar sobre a outra febre como continua a parte do RPG. Ô Rick, eu tenho uma pergunta. Pelo que eu tava vendo, até algumas pesquisas, eu percebi que existem vários tipos de RPG. Acho que eles chamam de sistemas. Como funciona e qual a diferença? Quais são os principais, né? Porque imagino que tenha bastante. E quais são as diferenças entre eles? Alguns RPGs seguem os atributos base, baseados em dados. Porque o próprio RPG fala Role Play Games. No caso, você tem que rolar um dado para jogar esses RPGs. Só que os sistemas, eles variam de acordo com o RPG. Cada um tem as suas próprias regras. E também existe uma infinidade de outros RPGs com regras próprias. Mas a maioria deles vocês vão ver dados de 6 lados, dados de 12 lados, 24 lados, existe até D100, dados de 100 lados também, que as pessoas jogam para avaliar um atributo, uma técnica. Por exemplo, eu vou convencer o Harrison a fazer uma coisa que ele não quer. Então, para isso eu vou jogar inteligência baseada na dificuldade daquela ação. Então, assim, a dificuldade daquele momento tá em 40 e poucos. Então eu vou ter que rodar um D100 e tirar mais do que 40 em 4 dados para conseguir convencer ele. E aí ele vai ter a chance dele de se defender jogando inteligência de acordo com os argumentos dele naquele momento. Então isso é uma regra, uma forma de você jogar um dos RPGs, entendeu? Mas existem muitos deles e várias regras. Gente, eu acabei de descobrir uma coisa. Minha vida é um RPG e eu tiro menos que 10, hein, velho? O meu dado é de 6, tipo isso. Meu dado é 1 de 1, tá ligado? Não importa quanto eu jogar, vai dar merda. Mas, ô Rick, eu tenho uma outra pergunta sobre... É uma dúvida que eu tenho, acho que as pessoas que estão escutando também pode ter, ou quem nunca jogou RPG em si. Qual a relação entre as habilidades? Porque quando você escolhe a sua raça, o seu personagem e tal, ele vem com habilidades e vem com algumas dificuldades também. E qual a relação dessas habilidades com os dados? Então, o que acontece? Quando você cria um personagem, geralmente você vai colocar as vantagens dele, as desvantagens dele. Geralmente você vai ter uma reputação, você vai ter um nível de procurado, você vai ter um clã e uma descrição, certo? E aí, o que acontece? Se eu, por exemplo, no meu personagem, a minha destreza, a minha vantagem, quando eu jogar o dado, eu vou ter um bônus de destreza quando eu jogar o dado na parte de destreza, porque eu tenho destreza para fazer as coisas, entendeu? Agora, a minha dificuldade é uma precisão. Então, assim, se eu precisar atacar alguma coisa em algum lugar, eu vou ser penalizado na hora de jogar os dados, entendeu? Por exemplo, eu perco 2 dados a tentar atirar uma faca num alvo na parede, entendeu? E aí acaba que eu vou ter muita maior chance de errar essa faca, porque é essa a minha fraqueza, eu não tenho precisão nenhuma, entendeu? Basicamente é assim que funciona na regra do RPG. Eu meio que entendi. Isso é tipo os jogos que a gente joga, só que é manual no caso, né? O jogo já tem uma regrinha. Na realidade, a maioria dos jogos que a gente joga são baseados em RPG. E não tipo o RPG é baseado no jogo, é meio que inverso, Heavy. Um dos grandes problemas que nós temos com o RPG de mesa hoje em dia é isso. Porque com a tecnologia avançando rapidamente, depois dos anos 2000, o RPG de mesa ele foi perdendo a fama porque, assim, o RPG de mesa ele é muito manual, envolve muito cálculo. Porque eu tenho que calcular o quanto o dado dele deu, se ele venceu aquela ação, eu tenho que ver se no RPG existe fôlegos ou algum tipo de energia, eu tenho que fazer esse cálculo. Se houver dano, tem que fazer o cálculo do dano. No caso do Vampiro à Máscara não precisa, porque você só vai cortando as bolinhas, né? Mas aí, no caso, é muito manual. E com a tecnologia chegando, veio o primeiro MMORPG, aí começou a trazer jogos online, todos esses elementos de RPG foram atribuídos automaticamente dentro de um jogo. Por isso que o RPG de mesa ele ficou mais para uma coisa nostálgica do que uma coisa funcional. Porque hoje em dia, realmente, os jogos eles pegaram todos esses elementos de RPG e colocaram numa tela para você jogar com o mouse, um teclado ou um controle. Entendeu? Caraca.
Atualmente, o único RPG assim, não é nem. É, de mesa, né? Porque antigamente se jogava numa mesa. Tem um canal do Slow que eles jogam Retomada das Raízes, não sei se você conhece. E o dado deles é eletrônico, cada um joga na sua casa. Acho que são 7 pessoas jogando. Só que 2 personagens já morreram, então agora só tem 5. E eles rolam os dados em casa. Normal, cada um na sua câmera, e eles gravam na Twitch. É bem legal. Muito legal. Essa é uma nova forma de dinâmica para trazer a vida, né, do RPG de mesa, né? Porque como as pessoas estão muito longe de uma da outra, ou às vezes se mudou, está em outra cidade, você consegue juntar essas pessoas e fazer uma campanha pelo Discord, ou pro algum outro programa pelo TS mesmo, utilizando uma plataforma online que roda os dados, que tem já as informações lá. Eu já vi bastante isso na internet. É bem interessante mesmo. Eu queria saber por que existe. Eu entendi mais ou menos como existe mais de um dado, mas quantos dados existe aí no RPG? Quantos dados as pessoas jogam e tal? Eu vi que pelo visto eles usam bastante dados. O meu RPG eu tinha tipo pelo menos uns 20 dados lá, né? Porque depende muito do nível do personagem, de até qual nível vai. Porque o que acontece, por exemplo, eu sou um personagem que por exemplo, no meu RPG, você upa um nível e você distribui um ponto ali, por exemplo, em força, destreza. Conforme você vai distribuindo esses pontos, cada 6 pontos que soma, você ganha um dado. Então, se o cara pegar nível 300, 400 num RPG de mesa desse, ele vai ter tipo 20 dados pra jogar, entendeu? Então, assim, depende muito do RPG, mas geralmente o pessoal usa 4 dados, tá? São 4 dados por ação nos RPG padrão. E tem mais coisa, por exemplo, o RPG também, eu considero ele hoje em dia, antigamente, né? Não como uma forma de se divertir, mas também uma forma de educar, uma forma de aprender, de pensamento rápido, você aprender lógica, você aprender a superar desafios. Meu, eu falo pra você, uma criança, um adolescente que joga um RPG e uma criança fica no celular jogando jogo, a criança que joga RPG de mesa, que aprende a montar uma história, que joga, ela vai crescer e vai se tornar muito mais inteligente do que aquela que joga no celular. Porque eu falo pra você, RPG, galera, não é só um jogo. O RPG em si é uma forma de você aprender cálculo, é uma forma de você aprender a superar os desafios. Você tem que, às vezes, alguns RPG, o mestre não te dá tempo de pensar. Ele fala, você tem 10 segundos pra pensar numa resposta aqui e já jogar os dados e ver o que você vai fazer. E ele começa a contar, e às vezes você tá numa situação que se você errar, você vai perder seu personagem, vai perder a ficha. E aí você tem que pensar rápido, entendeu? E até pro mestre do jogo que cria o jogo e faz a narrativa daquele RPG, para ele também é uma forma de aprendizado, porque ele tem que saber contar uma história, ele tem que saber ilustrar uma situação. Por exemplo, se o cara pergunta para ele, como que é esse cenário? Você tem que saber descrever essas coisas. Então, assim, o RPG, ele é muito mais do que apenas um jogo de mesa, sabe? Ele faz com que você desenvolva habilidades que mais pra frente te ajudam muito em trabalho, em pensamento lógico, em ser um chefe, um líder. Isso ajuda muito. Ela ajuda bastante na oratória, né? Oratória. Principalmente para o mestre. Com certeza. E aí ele acaba perdendo aquela vergonha de ficar em público, né? Mas eu acho que é tipo. Eu creio que daqui a alguns anos, né, com o VR melhorando, cara, isso vai mudar. Porque eu ainda tô na esperança do VR ele ser melhor que ele é agora. Ele não é ruim, mas não chegou a ser sabe, aquele ser futurista que você entra dentro de Na realidade, John, tem o VR, estão sendo criados algumas tecnologias, só que eu ainda acho que é muito primitiva, mas que se consegue simular a temperatura, consegue simular brisa, consegue simular ventania. Então, tipo, tem algumas tecnologias sendo criadas, mas, por exemplo, é uma roupa
em que você consegue ter aquelas sensações de frio, vento, se alguém tá te apertando ou algo do tipo, te deu uma paulada nas costas, você sente uma pequena leve pressão, nada de tipo, né, cara, tipo, já tá sendo desenvolvido, só que eles usam equipamento de mergulho. Essa roupa, ela não... Concorda que cada pessoa tem um biotipo diferente, então é bem difícil, o cara teria que pedir sobre medida pra conseguir jogar ali, pra conseguir fazer alguma... Não, eu falo mais pela acessibilidade, entendeu? Ainda não, por mais que esteja sendo desenvolvida, não é tão acessível, entendeu? Então isso daí vai mais uns 20 anos. Já existe a tecnologia que você não precisa de sensores no corpo, nem vestir uma roupa para jogar num jogo VR. Porque o que acontece? Já existe braços mecânicos onde eles são conectados nos nervos das pessoas, certo? E com a sinapse da cabeça você consegue mexer os dedos e também movimentar a mão. Isso já existe, tá? Vocês podem dar uma olhada, pesquisar que já tem. Então, se você conseguir aplicar essa mesma técnica, num capacete ou num visor, que você consiga detectar sinapses da cabeça só encostando esse visor ou alguma coisa, não sei como funcionaria, você teria já a sensação de dor, você teria a sensação de calor, teria a sensação de gravidade, teria a sensação de tudo, porque tudo está na nossa cabeça, é a nossa mente que interpreta a dor, sentimento, tudo. Se eles conseguirem adaptar essa técnica que eles usam para fazer braço mecânico, ou para fazer uma cadeira de roda automatizada, que nem é daquele cara que é tetraplégico lá, que ele, com a cabeça ele anda com a cadeira de roda, pô. Tem alguns protótipos. Ah, eu vi. Isso é foda pra cacete, velho. Ele até digita as coisas no computador só pensando. Então, assim, se eles conseguirem desenvolver isso de uma forma que seja para conseguir vender em massa, eles conseguiriam fazer um jogo, tá ligado? VR, que você colocaria no capacete, tipo Sword Art Online, o desenho lá. E o cara consegue entrar em um outro mundo, tem a sensação no corpo inteiro que tá naquele mundo, tá ligado? Aí, Nossa, eu tava tentando lembrar do nome do anime, velho. É esse mesmo. Art Online, hein? e eu garanto pra vocês também, desculpe interromper, eu garanto pra vocês também que toda essa tecnologia que tá chegando, VR, você cada vez mais tá interagindo com o jogo, e isso eu garanto pra vocês que tudo começou com base em RPG, galera. Porque antigamente não existia isso, as pessoas só sonhavam com essas coisas. E aí, como que eu faço um sonho virar um jogo ali na hora, porque eu tô inspirado pra jogar alguma coisa? Eles faziam o RPG de mesa, entendeu? Hoje em dia nós temos essa tecnologia, mas antigamente tudo isso começou com base no RPG. Eu garanto pra vocês, galera, todos os jogos que vocês veem no computador online, toda a base dos jogos começa no RPG, gente. Uhum. Eu vi. Foi sexta-feira assistindo o Plantão dos Games do Pipocando, que a Sony tá, em parceria com a empresa, tá fazendo um VR mais aprimorado, principalmente por causa do Hitman 3. Parece que eles vão aprimorar a experiência do VR. E atualmente, é uma ideia, o esquema que o Rick falou sobre a mente, nem tanto pelos neurotransmissores. Sim. Dá pra ver alguns vídeos na internet, a pessoa só com VR. Que acabam quebrando a TV, porque cai e acha que tá caindo mesmo, mete a cabeça na televisão, ou acaba escorregando. Então eu acho que com as conexões ia ficar muito doido o negócio. Então, você chamar a ambulância porque você passou mal, teve um ataque de pânico que tava jogando, ou você tem uma parada respiratória porque tava embaixo d'água e não conseguiu subir a tempo. É um negócio. Sim. Ô, Rick, eu lembrei de uma coisa agora, muito legal. Foi uma pesquisa científica que tava... Não tem nada a ver sobre os jogos, mas ela tem muito a agregar. Que quando você perde um braço, e você coloca um braço mecânico, e alguém bate naquele braço, você sente dor naquele braço. Por quê? O seu cérebro interpreta que aquele braço faz parte de você agora. Entendeu? Então, acho que os neurosensores futuramente não será algo tão necessário. Então, provavelmente haverá uma certa necessidade, mas não será algo tão necessário, já que o cérebro ele faz esse link, né? Muito legal. Outra coisa também de interatividade que eu acho muito legal, eu vou comentar uma experiência que eu tive. O que acontece? Eu queria muito ter um Nintendo 3DS XL, certo? Que é o extra largo. Economizei e tal, comprei.
Beleza, aí eu comprei o melhor jogo de RPG que existe no mundo, que é muito bom, que é o Legend of Zelda, né? Beleza. Aí eu tô jogando, tem uma fase lá, galera, que eu tinha 4 velas na sala. E, mano, eu fiquei olhando pra essas 4 velas e falei, mano, e agora? E, galera, eu garanto pra vocês, mano, eu fiquei uns 15 dias desligando e ligando e tentando passar dessa fase, eu não conseguia, velho. E aí eu fiquei pensando, mano, é uma vela. Será que... Aí, sabe quando vem uma coisa tão ridícula na sua cabeça? Eu falei, mano, será que se eu assoprar... Mas, tipo, era tão ridículo pensar isso que eu não fazia, mas eu olhei e falei, mano, eu vou assoprar isso aqui, velho. E eu assoprei o console, eu assoprei literalmente o Nintendo 3DS. E não é que a vela apagou, velho. Mano, eu fiquei 15 dias, velho. E era só assoprar o console, cara. Você tinha que assoprar. Meu, pelo amor de Deus, velho. Nossa, velho. Cara, o cara ia brabo, hein, velho. Mas essa é a imersão, né? Quando eu jogava Resident Evil, já cheguei a jogar o controle pra cima umas 2, 3 vezes, com os cachorros lá e ia pra cima de mim. Mas então, galera, assim, a gente vê todos esses jogos imersivos, super divertidos, mas a gente sabe que a base de tudo veio do RPG de mesa mesmo, entendeu? Tudo começou e tudo funciona nos scripts por trás desses jogos, com códigos que fazem balanceamentos, que fazem contas automaticamente, que fazem cálculos, probabilidades, para tudo isso conseguir acontecer na sua tela bonitinho, com aquelas cores maravilhosas, tudo 3D, tudo bonitinho, entendeu? Tudo começa no código lá, na base, na planilha, entendeu? Toda a base dos jogos são isso. Olha, mas tem uma coisa que os jogos digitais fez que, infelizmente, o jogo de mesa não fez ainda. O bug. Nossa. Porque eu não conheço nenhum jogo de RPG, né, de mesa que tem bug. Chega na hora, o mestre lá buga lá e não conta a história. Você ia começar de novo a história, né? Antigamente, isso aí na verdade eram os erros, né? As brechas que a gente achava nas regras, né? Porque todo RPG tem um livro de regras, né? Que geralmente tem muitas páginas com muitas regras e todo mundo tem que ler, principalmente o mestre. E quando tinha, tipo, sabe essas brechas que a gente tem nas regras, e algum jogador usava essa brecha, é como se fosse um bug no jogo. Quando acontece um bug no jogo, nada mais é do que uma regra dentro do jogo que foi colocada em código, ela teve uma brecha, o cara fez alguma coisa que a regra não bateu. Aí quando não bate essa regra, aí dá um debug no jogo. E isso aconteceu no RPG de mesa. Nossa, com olha. as regras do RPG. Nossa. E o pior que tinha, tá? E o pior que tinha, a gente ficava só procurando as brechas. Oh, it's a lot better than we usually do. Alright, chums up. Ready, guys? Let's do this. Leroy! Oh my god, he just ran in. Save him! Oh geez, stick to the plan! Oh geez, let's go. God damn it, Leroy! God damn it. Leroy, you moron! Leroy. Reza, why do you do this shit, Leroy? I'm trying. It's not my fault. Leroy, you were just stupid as hell. Ô Rick, só pra lembrar, você não conhece a história. Eu tinha uma chave de um jogo chamado Dark Souls, né? Eu fui dar pra um amigo meu, que eu não posso dizer o nome pra não expor ele, Kelvin, né? E até hoje, ele nem abriu o jogo. Eu mato esse filho da peste. Abriu Eu mato. Eu sou o exemplo que você deu, cara. No jogo morrendo, cara. Não tem morte, tem a Tipo, sua não tem nada morte, de que você é interessante, ruim. só morte. Ah, não, obrigado, pessoal.
Então, mas aí isso aí entra também numa outra coisa. Por exemplo, os RPGs de mesa, eles tinham vários gostos. Tem o RPG de mesa hardcore, que a gente chama de o rasga-ficha. O rasga-ficha é aquele RPG que se você morrer no RPG, você não tem outra chance. Você tem que rasgar essa ficha e começar do zero. Agora tem pessoas que gostam mais daquela coisa for fun. Se eu morrer, eu só perco alguma coisinha ali, mas eu continuo com a minha ficha. Então assim, tem vários públicos. O Dark Souls, ele criou um público mais exigente. São pessoas que são mais habilidosas, que querem um desafio, que é uma coisa que o cara vai ficar dando rage ali, vai ficar xingando, mas ele vai estar lá fazendo de novo. E até ele vai ficar tão bom que aí nada mais ali dentro vai ter jogar um desafio pra ele de tantas vezes que ele fez. Agora tem pessoas que, mano, ele joga a primeira vez no Dark Souls da vida, e ele fala, pra que eu vou ficar jogando isso aqui? Não é pra mim. E aí escolhe outra coisa. E aí vem aquela coisa do mercado, pra cada tipo de jogador. Ou seja, quem tá errado é o John. Quem tá errado é você que não soube escolher o público-alvo. Então, é exatamente isso, um exemplo perfeito. Você deu a key de Dark Souls pra ele, só que ele não é o público-alvo desse jogo, porque realmente não funciona. Um RPG de mesa, por exemplo, se eu faço um RPG de mesa, que se você na primeira ação do jogo você faz errado, você perde a ficha e tem que criar tudo de novo. Só de ter que escrever na ficha tudo de novo, ele ia falar, não, vou jogar isso aqui não, tá ligado? Não tem como. Ou seja, nós temos um novo que saiu aí, né? Você viu, né? Saiu um novo aí, baseado em Dark Souls, né? Dá uma pesquisada aí, você que gosta de Dark Souls, é igualzinho. Ah, sei, Mortal Shell. Cara, eu tô esperando, espero Mortal Shell patrocina nós, que eu quero uma cópia, hein, velho. Esse jogo deve tá foda pra caralho. Shadow alguma coisa lá, gostei muito. Mortal Shell. Entendeu? Por exemplo, eu sou muito fã de história, cara. Eu sempre quis ser escritor, mas eu tenho muita dificuldade de escrever. Então eu acabei não virando escritor, pra você ter uma ideia, né? Até que eu não sou um R.R. Martin, né? Então... Ele é o Rock Lee dos... Porra, olha, eu não sei se isso é bom ou é ruim, velho. Porque, tipo assim, eu imagine, tipo, se eu sou Rock Lee dos escritores, significa que eu sou um escritor que não sabe ler e escrever, porra, né? Então, tipo... Eu não sei, eu não sei se isso é um elogio ou você tá... Pô, é perseverança, cara. Rick, a gente é tipo da época de escola. E tipo, o John sempre chegava com aquele, pô, eu inventei uma história muito louca. E aí ele, tipo, começava a contar a história deles e tal. E falava, caralho, da hora, por que você não escreve? Não, vou escrever. Aí, tipo, ele escrevia uma página e, tipo, parava, tá ligado? Verdade, velho. Foda, eu tenho esse problema. Uma dica pra você, se você tem assim, a intenção de escrever uma coisa, você é muito criativo, tem a possibilidade de fazer uma história interessante, sabe qual que é a melhor forma de você conseguir desenvolver sua história? Primeiramente, crie os personagens. Depois que você fizer os personagens, tudo vai facilitar pra você, né? E eu não tô brincando, faz primeiro todos os personagens. Faz o que eles são, como eles são, quais são as dificuldades deles, quais são as características, como eles falam. Depois que você fizer todos esses personagens, eu garanto pra você que você vai conseguir escrever. Aí, dica do ouvinte, que é trimestre, ó, primeiro, cria os personagens. Mas ele não cria os personagens, não é? Quem cria os personagens são os jogadores, não é? Mas assim, os jogadores são personagens. Mas os personagens que você cria na história são essenciais. Sim. No meu livro, por exemplo, que eu escrevi já, eu sou escritor também. Eu fiz o livro Castelo dos Magos, né? Ele tá com o primeiro capítulo pronto. E assim, os personagens, eles têm a essência deles. E você tendo os personagens, você consegue atribuir eles em cada cena, o que eles vão fazer, como eles são. Uns são mais bravos, uns são mais brandos, alguns são revoltados, alguns eles são mais tristes. E assim, eles são essenciais, sabe? Eu tenho muito carinho pelo personagem Al-Khabib. Ele é um personagem que vem mais daquele lado oriental mesmo. E ele tem toda uma história da família dele, da onde que ele veio, o sofrimento que ele teve. E aí você se apega muito a esse personagem, mesmo que ele não exista.
E se você faz isso, na hora que você for escrever uma história, as pessoas que vão ler, elas vão se apegar muito àquele personagem também. É assim que funciona. Verdade, man. Olha, vou usar essa dica aí nas minhas próximas histórias. Pensando aqui, agora eu vi um briefing. Essa série, não sei se você já assistiu a série Dark, mano, parece que ela foi feita no RPG de mesa, cara. Porque o negócio é tão louco, mas tão louco, mano. Tipo, tem tanto plot twist na história que você, tipo, chega um momento que você já não tá mais entendendo nada daquela história. Às vezes, o que eles usam é uma técnica também. Essa técnica que eles usam é uma técnica de confusão imersa. O que acontece? Você cria tantos problemas e tantos fatores e tantas coisas que as pessoas falam, meu Deus do céu, sabe? Tipo, o que tá acontecendo aqui? Só que o que acontece? Geralmente quem usa as técnicas de imersão, de confusão, de fazer tipo, muita coisa acontecer de vários fatores, eles geralmente têm uma chave. Eu chamo de a chave. O que é a chave? É uma resposta simples para todos esses problemas, entendeu? Geralmente quem cria isso dá essa solução no final de tudo. Então, assim, aí essa única coisa simples resolve todos aqueles problemas que tava na sua cabeça. Nossa, e aquele cara lá, mas o outro cara lá, mas e aquela dúvida lá, mas o maluco que foi pra outro lugar. Todas essas respostas caem em uma coisa, que é chamada a chave, que é o que vai resolver tudo. Não, e o foda é que, assim, tipo, ele fala sobre aquela resposta no decorrer da série. Aí, de repente, do nada, tipo, no final faz todo sentido com o que a pessoa narrou lá no começo, tá ligado? Mas eu acho que, olha só mudando de alho pra bugalho de novo, pra mim, o melhor plot twist que não pode ser falado... O primeiro capítulo, eu quero ler. Cara... Não tem, porque tipo assim, eu ia falar Dark Souls, né? O Dark, né? Ele tem uns plots muito bons, cara, mas se você parar pra pensar até hoje, nenhum plot, tipo assim, de filme, séries, é melhor que Clube da Luta. As respostas estão sempre ali, só que você não saca. Então, isso que é a sacada genial deles, né? Eu nem assisti ainda. Olha só, eu do Clube da Luta eu achei legal no sentido de assim, o filme, ele deixa vários cenários que você não vai notando, você não vai notando na primeira vez, tipo, que você assiste, você não nota as pistas na primeira vez que você assiste, mas aí, tipo, você reassiste o filme e você começa a notar todos aqueles cenários que você não tinha notado. Tanto é que eu assisti com o Marcos, e aí eu falei, olha só, essa cena aqui aparece tal coisa. E aí, tipo, ele falou, lógico que não aparece, não apareceu. A gente voltou o filme e, tipo, mostrou lá que naquela cena, tipo, aparecia, tá ligado? Não sei, mas, assim, em mérito, assim, eu ia falar Corrida Maluca, tô ficando maluco. Clube da Luta, realmente, isso é um plot twist muito bom, mas o segundo filme daquele cara que fazia humor e foi pro mundo do terror, que fez Corra... e depois fez Nós, o plot twist do Nós também, tipo, eu não vou nem falar, mas eu não esperava de jeito nenhum. Acabei de lembrar outro filme que tem um outro filme muito bom e que tem um plot twist também muito bom, o Sexto Sentido. Sexto Sentido é muito bom, hein, velho, hein, olha. Eu tive que reassistir pra ver se realmente era o que foi proposto no final, né? Tipo, na hora que fala, que revela... Nem sei se é spoiler porque é antigo, mas não vou falar. Que acontece o que aconteceu com o carinha lá. Parece que eu tô igual o Chaves. O que dissesse o que dizia a carta. Não, é que nem o Herbert tá falando. Você assiste o Sexto Sentido, e aí vai chegar no final, você vai ter que assistir de novo pra ver se é aquilo mesmo, tá ligado? Porque realmente são várias coisas que aconteceram que só você assistindo de novo pra perceber. E essa é uma sacada dos filmes antigos, porque antigamente não existia muita tecnologia para fazer efeito especial, essas coisas, então eles tinham que ser mais criativos nessa parte de fazer as pessoas pensar direito nas coisas. Geralmente filme brasileiro, eles focam mais na parte da história do que na parte dos efeitos visuais, vocês podem perceber, porque a tecnologia que não tem.
Então, antigamente, lá fora, nos filmes de Hollywood, não tinha muita tecnologia, e aí eles investiam nessa coisa, de você ter que assistir o filme 2 vezes pra confirmar se o filme foi verdade mesmo, entendeu? Sim. Outra série que eu aconselho vocês a assistirem muito boa também, que é brasileira, é Os 3%. Lá no Netflix tem, e é muito característico de RPG, e é desafio, superação, e é brasileiro, e assim, não tem muitos efeitos, assim, mas é sensacional, porque você vê a superação das pessoas, 2 mundos diferentes, muito bom, aconselho vocês a assistirem aí, pra quem curte mais essa coisa de desafios, coisas de tentar passar barreiras. Vocês vão ver que é bem interessante. É brasileiro. Você falou sobre, Rick, sobre filmes brasileiros. Tem um filme da Ingrid Guimarães, de comédia, que chama Loucas pra Casar. Tem um mega plot twist no final, que eu descobri no meio do filme com uma amiga. E ela, não é isso não. Eu falei, não, é assim, fica reparando, vai reparando o que vai acontecer, que no final vai ser isso aqui. E foi batata. Eu lembrei de outro plot twist agora. O Westworld tem um plot twist, eu acho, na segunda temporada. No final da primeira. Ou é no começo da segunda, de um personagem lá. Mano, eu não sonhava. Nem esperava que era. Porque na hora que eu vi, eu fiquei chocado. E fora que aquela série é maravilhosa. Tá bom. Qual o plot do que vocês estão falando? Porque lá, velho, é atrás de velho. Sabe o técnico lá, o cara que faz média aos sentimentos dos robôs? É ele não é humano. Não é nem esse. Não é nem esse. Esse eu desconfiei. Mas eu tô falando do William. Nossa, verdade. Do William. Mano, na hora que falou que o William, tipo, o velho William lá falou, eu falei, mano do céu. Dá um choque na hora, né? Então, esse aí do robô eu quis rever pra ver se era mesmo isso. Aquela série é maravilhosa. Cara, essa daí eu também não esperava. O carinha lá ser um robô, essa eu já esperava, entendeu? Então, até aí eu não sabia que ele era robô, entendeu? Só que aí depois fala, porra, mano, o robô que cuida dos sentimentos dos robôs. Só que o cara, ele também não sabia que era um robô, entendeu? Aí que era o plot do plot, entendeu? Mas o que é complicado é que ele era responsável pelos sentimentos dos robôs. Por isso que uma incógnita, como assim? Um robô é responsável por criar sentimento em um robô? Como assim? Sem ver. E ele mesmo não entende, é uma fita louca, mano. É por isso que eu fiquei doido. Eu falei, não, vou ver isso aqui de novo, velho. Como assim o robô tá criando sentimento do robô, velho? Que isso, mano? Entendeu? É loucura. Mas eu acho pior, sabe o que é? O índio. Pois o índio, cara, ele nunca morreu. Então ele conseguiu guardar todas as lembranças dele, velho. Ele era o único no parque que nunca tinha morrido. Isso é verdade. Então ele sabia o que ia acontecer ali. Mano, imagine você tá lá um dia caçando uma cacatua. Do nada você descobre que é um robô. E todo dia você morre. Entendeu? E pros outros isso é uma diversão. Essa série é muito boa. Cara, aquela cena que eles vão pular do portal, né? Que eles vão sair do portal pro outro mundo. Aí eu e a Regina entramos num debate aqui pra ver se eles morriam ou iam só digitalizados. Eles foram digitalizados pro outro mundo lá. Houve uma situação histórica que, tipo, as pessoas para não morrerem ou para não serem pegas, elas se matavam. Elas pulavam de um precipício. Eu não lembro qual que era a história, mas eles pulavam. Aí que vem, eles se mataram, né, para não serem pegos, mas na cabeça deles eles iam para um mundo onde não iam ser perseguidos, teoricamente pra gente, o céu, ou eles só estavam sendo digitalizados, entendeu? Sei lá. Nossa, que legal. É bom, acabei de descobrir que eles pegaram a referência de um negócio que eu nem sabia. Tem um episódio do Black Mirror que, tipo, ele coloca bem isso, que é tipo um sistema que consegue encontrar qual é o seu par ideal com, acho que 80, 90% de precisão. E aí, tipo, passa uma cena inteira onde todo mundo, tipo, 2 personagens principais encontram várias e várias pessoas e se relacionam a várias e várias pessoas. E aí quando eles falam assim, chega, não quero mais, eu quero é você e ponto, acabou. Eles procuram sair daquele ambiente, tipo, você descobre que, tipo, os 2 personagens na realidade é uma inteligência artificial, mano.
E aí, tipo, de repente lá no relógio, no aparelhinho Pode do ser. cara, aparece lá, tipo, ó, aquela pessoa ali tem, tipo, 90% de chance de você dar certo com ela. Cara, tipo, você fala, Sim, Nossa, isso aí esse episódio é uma parte muito de um RPG que a gente chama de aventura, né? Que aí você vai seguir um caminho baseado no mapa que você tem disponível, e aí as suas escolhas vão fazer o destino do seu personagem. Cada escolha leva você a um resultado. Existem jogos como Detroit Become Human, que cada escolha leva você para um resultado diferente. É um jogo de escolhas, né? Mas o RPG basicamente são escolhas também. Porque você pode escolher ser um vilão, você pode escolher extrair seus amigos, você pode escolher se aliar a um NPC. Então, assim, tem várias escolhas e tem umas que causam uma briga. Eu já tive muita briga em mestrando RPG de mesa, porque chega uma hora eu faço uma proposta, tipo, pro cara, eu falo, ó, sai desse grupo que você tá, desse clã, trai eles, entra no meu clã, que eu garanto pra você ser um representante dos castelos, você vai ganhar um castelo, vai ganhar serviçais, vai ganhar, tipo, tudo essas coisas, você traindo seus amigos. Aí, mano, o cara foi lá e aceitou, mano, nossa, isso aí deu uma treta. E aí foi todo mundo em cima dele, né? Só que aí ele ficou poderoso, porque ele tinha castelo, tinha serviçais, seguranças, tinha os cavaleiros rúnicos protegendo ele, então, nossa, isso aí deu uma briga. Eu já tive casos de traição, o moleque ficou com raiva dos caras no meio de uma batalha contra um chefe, contra um boss, e acabou que ele traiu os caras e ficou do lado do boss, e nossa, isso aí deu uma treta. Então, assim, o RPG ele envolve muito disso também, não é só tipo um joguinho ali, envolve muita parte de traição, envolve muita parte de dinheiro, roubo, você enganar as pessoas, envolve muito isso também. É sensacional. O RPG ele te dá abertura para você fazer o que você quiser, desde que você tenha os atributos certos. Porque na hora que você cria o personagem, você já está intencionado no que você vai fazer. Se você vai ser mais aquela parte de ação ou. Bom, salve, salve então aí, galera. Aqui é o Rick Games, eu tenho um canal no YouTube, só vocês colocar lá Rick Games 2ICK. Eu faço lives aí todos os dias, alguns tutoriais especificamente do RPG Tibia. Mas se vocês forem lá, que se quiser conversar com a gente, pode ir lá que eu converso sobre RPG e tudo mais. Agradeço a oportunidade de participar aqui com vocês do podcast. Tamo junto, qualquer coisa vocês podem me chamar para participar dos próximos aí. Valeu, galera. E aí, Nerd, obrigado por ter escutado esse podcast. Ele já está para download no site papoincerto.com e acompanha a gente nas redes sociais e se inscreve no nosso canal no YouTube também. Na Twitch nós fazemos lives toda segunda, terça, quinta e sexta, entre as 17 e as 19. Entra lá e acompanha a gente para dar aquela força. Valeu? Falou!